Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Thelma. Olá! Nós estamos aqui mais um estudo do livro Missionários da Luz, né, do Espírito de André Luiz, pelo Chico Xavier. Estamos no capítulo 13, que é sobre capítulo 16, sobre o título Incorporação, e estamos na última parte. Já fizemos 2 estudos e a Thelma, então, vai dar uma recordada para a gente onde é que a gente parou no programa passado. O programa passado, a parte 2, né, onde nós vimos aí toda a preparação da equipe espiritual, atendendo ali as necessidades da médium, a Otávia, né, que estava debilitada por causa do seu marido, uma pessoa violenta, e tinha toda uma dificuldade no lar com esse companheiro, né, e sempre nos dias, no momento em que ela teria que estar numa tranquilidade para estar na casa espírita. Então, ela recebe o socorro aí da equipe espiritual, né, através daquela irmãzinha que chega lá, tia do Leonardo, e onde ele ouve, né, digamos assim, aquela chamada mesmo, né, que ela deu ali nele, com toda a autoridade moral que ela tem, né? Então ele fica manso, né, diante da situação, e permite que ela vá à casa espírita, porque até então ele não estava querendo que ela saísse de casa. Então a Otávia consegue ir, né, ao trabalho, chegar lá com a equipe espiritual, e nesse momento que termina, nós percebemos que estava começando a reunião, né, com a prece muito emotiva do companheiro que naturalmente ia dirigir a reunião, né? E agora nós vamos ver aí a comunicação, né, que vai ocorrer do Dionísio, que vai dar a psicofonia ali através da Otávia, e ver como a espiritualidade agiu, né, beneficiando ela com os seus recursos fluídicos e magnéticos. Então, agora a Márcia vai ler para nós o última parte, né? Bom, então eles acabaram de fazer a prece inicial para começar a reunião mediúnica, como a Thelma falou. E, valendo-se do concurso magnético que lhe for oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Então, a Thelma falou, né, que eles estavam ali cuidando dela para ver se ela se aprumava mais. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Então a gente vê aqui, depois a gente lê o último, né, Thelma? Né? Que trabalho maravilhoso. Se eu não me engano, é o capítulo 3, né? Que eles. Eu não lembro se era o capítulo 3, ou que eles falam da epífise, que é a glândula pineal. Né, que a gente trabalhou um capítulo inteiro só sobre a pineal e a função dela na mediunidade, nas comunicações mediúnicas. É o capítulo 2, Márcia. 2, eu achava que era o 3. Olha, capítulo 2. Então, como é que a gente vê esse trabalho do Alexandre, que estava ali magneticamente preparando tanto a epífise, que é a mesma coisa que glândula pineal, e mais ainda toda a parte cerebral dela, para que ela pudesse se comunicar com o Dionísio, e toda a parte do física, né, que vai ser o centro da fala, né? Isso. E muito, muito maravilhoso esse atendimento, essa dedicação, esse carinho, né, com o instrumento que vai dar a comunicação ali, porque o médium vai passar para ela, né, através desses canais, e ela vai ser a receptora, né? Então, que cuidado que a espiritualidade tem conosco, né, quando nós estamos numa tarefa similar a essa. Isso é uma grande reflexão, né? Muita responsabilidade. Bom, terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano,
Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Então, aqui é como se, vamos dizer assim, ela estava consciente, como se quando a gente dorme, a gente não se afasta do nosso corpo físico, né? A gente já falou sobre isso, que o perispírito se afasta. O que aconteceu com a dona Otávia aqui, ela está consciente, está de acordada, né? Mas ela tem essa condição de se afastar do corpo físico para que o Dionísio possa chegar mais perto e poder usar dos aparelhos fonadores dela, né? Aí vai ocorrer de perispírito a perispírito, né? Ela se afasta espiritualmente, né, falando, o corpo espiritual, para que esse que vai dar a comunicação se aproxime e possa fazer uso desse aparelho fonador que nesse momento ela vai ceder, né? Mas consciente do que está acontecendo. É muito lindo esse trabalho, né? E é interessante, logo aqui também nesse início, Thelma, me chamou a atenção que, apesar da prece, você viu que ele falou, terminada a oração, que é para também poder melhorar a ambiência, a vibração, a gente viu que também, para poder ter esse equilíbrio vibratório do ambiente, tem a cooperação dos amigos Sim, espirituais. com certeza. Não é? Então, Com não é só certeza. com a nossa prece que a gente consegue se harmonizar, né? Não, Porque não, naquele caso. não. Então, E, eles também eles nos ajudam. e fica bem claro nesse capítulo, né, que o tempo todo que nós nos preparamos para ir para a tarefa mediúnica, nós estamos sendo acompanhados. E quando precisamos de um atendimento mais direcionado, ficou claro para nós, mas em todos nós, médios, somos acompanhados, né? Quando nós vamos estar em tarefa mediúnica. Até mesmo aqueles que vão ser aqueles orientadores, que vão atuar ali como os esclarecedores, até aqueles que vamos estar cedendo a nossa vibração, né? Passando aquela parte onde nós vamos estar fluidicamente conectados, todos nós estamos sendo envolvidos pela espiritualidade. Isso é uma bênção, porque não ocorre nada Exatamente. sobre a nossa só nós, né? Existe uma equipe espiritual. Isso mesmo. Bom, Otávia mantinha-se a reduzida distância, né? Quer dizer, ela em perispírito estava ali afastada, mas com poderes para retomar ao corpo a qualquer momento, no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potência que lhes não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela as suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. André Luiz faz uma Eu achei comparação legal, perfeito, né? Muito perfeito bom. a essa enxertia, né? Isso, Para quem já viu como é que é feito, né, esse enxerto, né, as frutas passam por isso, as flores mais elaboradas passam por esse processo, e é um exemplo assim simples, mas que dá para a gente entender, quer dizer, aquela planta que está passando pelo processo não perde as suas propriedades, a sua idoneidade, né? Ela simplesmente dá lugar àquela outra. E é perfeito, e perfeito. aí a gente vê, né, o cuidado também dos benfeitores espirituais no controle do Dionísio, para que ele tivesse todo o cuidado
com aquela pessoa que ele estava ali usando aquele corpo, né? Usando, vamos dizer, esse corpo é bem entre aspas, hein, gente, né? Usando toda aquela possibilidade da fala através da médium ali. Isso. Então vamos. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderiam o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que a Otávia permanecia no controle de tudo. Muito responsável, né? Muito lúcida, muito presente ali. Ela sabia, ela estava consciente da tarefa dela, né? E aqui a casa física era o seu templo. Seu templo. E ela ia defender isso. Se ela percebesse algo que não ia fazer bem a ela, aí imediatamente ela voltaria ao seu corpo. Não é? E a atuação do médium consciente é muito importante, né? Porque ele tem que filtrar tudo isso. Mesmo ele em transe, mesmo ele dando passividade, ele não perde essa consciência. Não. Ele é uma coisa que não, a gente às vezes é difícil para explicar isso, né? Mas a gente sabe que está ocorrendo ali, mas a gente está pleno. Nós estamos pleno. Em qualquer momento nós podemos retomar. Até porque a gente está ali falando de uma comunicação tranquila. Tranquila. Não é? Mas isso. Quando a gente vai, né, os médios vão atender espíritos sofredores, ou os espíritos, às vezes, ainda voltados ao mal, que querem falar palavras que não baixo calão, que querem, às vezes, bater na mesa, se levantar, tudo isso, o médium tem todo o controle, né, o controle sobre tudo isso que está acontecendo ali com ele. Por isso que o médium precisa estudar, porque a base de tudo isso é o estudo, que nos dá essa segurança, toda esse trabalho que a Otávia se entrega, né? É o estudo. Porque se o médium não tem estudo, ele se deixa envolver, ele mete os pés pelas mãos, o espírito, nesse caso não, mas como você está falando aí do espírito violento, ele assume a situação, não pode ocorrer isso. Por isso que se chama educação mediúnica, onde nós vamos nos educar para essas situações. E cada vez que o médium se entrega mais a esse trabalho de responsabilidade, de educação, de confiança na espiritualidade que está ali presente, a gente está vendo aí a equipe que não existe reunião mediúnica séria sem essa equipe espiritual. Exatamente. Né? Então, a gente, cada vez que o médium confia, sabe disso tudo, ele vai se tornando mais forte no sentido de preparado, né? Exatamente. Então, vamos nós, né? A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados, quer dizer, estava todo mundo ali atento à questão de é Dionísio, não é o Dionísio, né? Crítica, que comunicação é essa? Então, assim, os espíritos estavam em harmonia, mas não era a mesma coisa que estava acontecendo com os encarnados. Entre nós, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, os encarnados, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium.
A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que a sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, quer dizer, assuntos gerais, Uhum. responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Olha quanta coisa, quer dizer, Quanta todo mundo coisa, né? ali esperando o O Dionísio fenômeno homem. Não, o Dionísio homem. É também, assim, preocupado com a casa, preocupado com isso, as questões materiais, oh, meu, né, querendo falar diretamente à família, como se ele uhum, estivesse aqui ainda. isso. E os Vivendo ali aquelas espíritos, experiências, né? e os espíritos querendo mostrar para ele, não, quem está aqui é o Dionísio espírito, que já não Que pertence já mais está a se, esse se mundo. desligando dessas coisas, né? Exatamente. E mais, né, quer dizer, e falou aqui que ele não entrasse em assuntos particulares, até porque ele diz assim que em benefício dos próprios familiares. Então É. ele falou de questões no cunho geral, não é isso, Thelma? E também porque ele tinha sido, ele estava se recuperando ainda, mas ele era, devido ao conhecimento que ele naturalmente teria da doutrina espírita, tudo isso, ele não estava enfraquecido, mas ele estava passando por aquele período de perturbação suscetível a todos nós, né? Mas isso tudo, dessa maneira que eles estavam organizando, orientando, ia manter Dionísio calmo, de maneira que não se perturbasse diante das questões materiais dos familiares, né? É isso, porque, Thelma, a gente não, o livro, esse capítulo não conta como é que ele desencarnou, qual era a situação dele, É. como é que não era. Então Uhum. a gente imagina, vocês lembram, eu me lembrei aqui do capítulo de Nosso Lar, quando o André Luiz, depois de estar tranquilamente vivendo no mundo espiritual, já começando seus treinamentos, quando ele volta à Terra Volta e em ele casa, entra, ele volta em casa. E ele se descontrola Sim, totalmente. Então, totalmente. aqui, a gente lembra que Alexandre e Euclides estão querendo preservar o Dionísio e próprios encarnados ali, mas principalmente o Dionísio, que não está preparado ainda para essas emoções. É. Mas pelo que a gente entende, Márcia, pelas literaturas que a gente sabe aí os exemplos, a gente percebe que o Dionísio, mesmo ele estando, ele tenha sido recolhido numa região espiritual inferior, como já foi dito, né? Mas porque está mais próximo da Terra, ele é um espírito que tem um certo nível, né, De evolutivo compreensão e de de evolução. compreensão da vida espiritual, porque isso ajuda muito, está dito lá no No livro livro dos dos Espíritos, Espíritos, né? exatamente. Então você vê o benefício que a espiritualidade está proporcionando a ele, de em pouco tempo, né, ele está retornando. Porque se é um espírito que não tem condição, por exemplo, o André Luiz, você lembrou aí, ele levou um período bem grande para poder retornar à casa. Por quê? Ele não conhecia a doutrina espírita, muito menos nada sobre o mundo espiritual. E ele desencarnou num processo até de suicídio, né? No sentido do Suicídio indireto, né? indireto, né? Então a gente vê que é totalmente diferente do Dionísio, que está tendo todo esse respaldo, todo esse amparo, né? De forma que ele ainda possa trazer, como disse aí mais à frente, nesse último, acho que foi aí, né? Fiscalizassem as palavras. Não, ele falou em algum momento aí sobre o conteúdo da mensagem que Ele ele ia fala ali que trazer. ia trazer um conteúdo de cunho geral, né? De cunho E aqui, geral, isso, exatamente. é o que a gente tem que observar nas comunicações que a gente recebe, não ficarmos pensando, quem é, de quem foi, quem não foi. O importante é o cunho moral que vem naquela mensagem, né? Porque eles Exatamente. estavam perdendo isso devido a estarem pensando, será que é ele mesmo? Será que É. não é?
né? Ah, ele Ele, não ia falar assim, ah, ele não ia falar assado. Então, eles estavam perdendo ali o mais importante, que que era o era teor da o teor mensagem, da porque ele fala aqui, ó, mensagem, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos. de Quer dizer, ele não todos. iria falar em particular para a família, não iria, Não, que não era o momento para isso. Né? não é? Então, vamos lá. Muito bom. Em vista disso, o comunicante aportou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, olha só, para Uhum. calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Porque vocês imaginam, você está ali, né, diante dos seus familiares, A revendo os seus emoção, familiares, a emoção, quanto que também foi trabalhoso para Alexandre, para Euclides, apoiar o Dionísio, né, fazer com que ele pudesse ser sustentado ali emocionalmente, né? Então, depois de falar quase 40 minutos, e não foi poucos minutos, não, olha só. 40 minutos, dirigindo-se à família, aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Olha só, ele Uhum. ofereceu os possíveis Condições de ser elementos de ser identificado. identificado de que era ele. Mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Quer dizer, se a gente dividisse em 5 partes, Uhum. 4 partes diziam que aquilo ali não era, que aquele não era o Dionísio. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Então, muito triste, né, Thelma? A Muito gente tem triste. dúvida, às vezes a gente tem dúvida realmente, mas aqui eles estão É, dizendo que ele deu bastante identificação, elementos de identificação pessoal. e a gente sabe que isso ocorre, né, nas nossas reuniões mediúnicas, e nós mesmos, quantas vezes a gente faz essa pergunta, a gente às vezes não fala, mas pensa, né? Então, essa mensagem, esse capítulo, é uma lição muito grande, porque quando nós entramos na dúvida, nós perdemos a lição, né? Exatamente. E mais, né? Perdemos, A gente perdemos o nega. conteúdo, perdemos o conteúdo. E tem mais, Thelma. Eu sei que os espíritos até permitem para o nosso aprendizado, mas se você está numa reunião mediúnica séria, sobre a direção da espiritualidade maior, eles é que estão dirigindo tudo que vai É, acontecer. uhum, Então a gente tem que confiar nessa espiritualidade amiga que está ali e querendo trabalhar também através de nós. Então verdade. aqui é uma desconfiança dos dirigentes espirituais da reunião. A É gente vai um ver ali adiante. desrespeito, né? Um É. desrespeito à equipe espiritual, que por E a isso médium também, né, que a gente é, vai ver. é por isso que nós precisamos de estudar. Às vezes esses capítulos mais doutrinários, com mais é, teor doutrinário, eles parecem difíceis, né? Às vezes as pessoas até desanimam, porque isso aqui eu não entendo nada, mas o interessante é nós irmos lendo, irmos estudando, pegando as obras básicas, vendo lá, por exemplo, nesse capítulo de hoje, pegar o livro dos médiuns, vamos ler sobre os médiuns falantes, né? Os médiuns escreventes, que também foi falado nesse livro, para nós irmos desenvolvendo o nosso conhecimento. E assim nós vamos entendendo essa responsabilidade que Kardec também nos fala lá no livro dos médiuns, né? Para que nós possamos estar cônscios, seguros da nossa responsabilidade, A né? Não é serviço da a espiritualidade, a serviço de serviço. Jesus, né, porque Porque é uma tarefa belíssima e de muita responsabilidade. muitas pessoas ficam pensando que ser médium é é fazer dar psicofonia, é fazer uma psicografia.
Gente, para chegarmos a esse ponto, é muito longo o caminho. Dona Ivone tem um livro que chama A Luz do Consolador, e ela diz lá que a tarefa exige de nós perseverança, abnegação. Então, a gente tem que olhar para a mediunidade com um olhar de aprendizado, de respeito, de responsabilidade, porque o caminho é esse mesmo, é estudar sempre, nós não estaremos prontos jamais. Estamos sempre aprendendo, né? Exatamente. Então vamos nós. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai, né? A gente está falando dos filhos que também não Uhum. acreditavam. E aí um deles, o mais velho, diz: não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família, quer dizer, ligado às questões materiais. O outro dos filhos de Dionísio falou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou uma insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tomado de cientificismo afirmava solene: então, a gente vê aqui que a médium continuava na sala, eles se dividiram em grupinhos, ficaram nesse tititi, e sem um respeito algum à médium, né? Não desacreditando de toda aquela comunicação, desacreditando todo um trabalho da espiritualidade para trazer Dionísio à presença dele. Né? É porque ele fala aí, tocado de cientificismo. Quer dizer, quando nós estamos tocados somente pelo desejo de adquirir o conhecimento intelectual, porque quando a gente fala em estudo, nós não estamos nos referindo ao conhecimento intelectual só, não. É o conhecimento intelectual que vai fazer com que nós desenvolvamos o conhecimento moral, né? Então, quando Exatamente. as pessoas estão tocadas pelo cientificismo, eles estão só nas questões superficiais do fenômeno, né? Não Exatamente. estão assimilando a parte mais importante, que é a essência do trabalho, E a nem a confiança. preocupação não só com a médium, com o próprio espírito comunicante, que podia também estar Sim, ali sim, sim. percebendo todo esse desfecho. Olha É. que tristeza de Dionísio percebendo tudo isso. É, Né? faltou aí isso aí que o André está falando, espírito de serviço, que ele entendeu isso perfeitamente. Acredito que essa expressão ele use em várias obras, lá no nosso lar, aliás, nos Mensageiros. Naquela conversa Uhum, com Narcisa, quando Narcisa diz para ele: André, é preciso ter o espírito de serviço, que é exatamente. justamente o comprometimento com a tarefa, né? Então é uma pena, né? Depois de todo esse esforço, esses companheiros não terem entendido a essência do trabalho, né? Bom, então aqui eles vejam que tinha um outro grupo que estavam com os filhos, e aí chega esse amigo tocado, quer dizer, ligado às questões da ciência só. Então vamos ver o que ele vai falar. Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávio conhece Uhum. todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Quer dizer, ele está duvidando da médium. Se ela tem Uhum. conhecimento da vida do Dionísio, ela podia estar ali, vamos dizer assim, forjando várias coisas, né? E É, tudo que ele disse, ele diz assim, ele deveria ter dito alguma coisa mais particular da vida dele que fizesse com que a gente acreditasse que era ele. E depois de lançar cinza do cigarro, ainda fumando, né, um meu pequenino Deus. vaso próximo, acrescentava mordaz, quer dizer, sempre com muita, né, uma malícia ali, né? O Uhum. problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte.
Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presente arregalou os olhos e perguntou: considera, porém, o senhor que a dona Otávia seria capaz de nos enganar? Então, aqui a gente vê, né? E aí ele está falando do animismo. O animismo é quando não é uma enganação, é porque o médium acha que ali tem um espírito, mas não, é ele mesmo se É da colocando alma, é da na alma. alma. Porque a É. gente vê que é impossível Ânima, hoje. ânima é alma. Exatamente, é impossível a gente ter uma comunicação mediúnica sem que não tenha animismo. Nós não conseguimos, né? E a gente Antigamente, essa questão do animismo era era muito muito forte, né? perseguida, porque era o médium sofria com isso, né? Porque tudo que havia dúvida, as pessoas ditas mais experientes diziam, é animismo. Então, toda comunicação duvidosa era animismo, era a invenção do próprio médium, era a alma do médium, porque a gente vê animismo, por exemplo, o poeta usa o animismo, é a alma dele que está falando. Então, é Exatamente. difícil Separar, uma comunicação a gente separar isso, porque existe a parte do próprio médium, né, e a parte do espírito. eu Então, estava essa ânima é o pensamento, é o sentimento, aliás. Né? Eu estava vendo o Divaldo falando no outro dia sobre animismo, ele estava vendo, olha, o médium está começando nos estudos, começando as percepções e as comunicações, 20% só é espiritual, todos os Uhum. 80% é animismo, é do próprio Da médium, alma. é da É. alma. E ele diz, quando ele já está um médium mais experiente, 95% é espiritual, mas ainda 5% é Isso. da alma, é animismo. Então, é impossível, você está ali, está Extrair, encarnado, extrair tudo isso, né? é verdade. Então, ele coloca isso aí para a gente. Uhum. E vamos ver ainda o que essa pergunta de um dos filhos para esse entendido cientificamente, né? Aí ele diz assim: não conscientemente tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim, ela pode estar nos enganando. A maioria dos médios é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Então, colocando como aquela situação ali fosse ridícula, né? E a É, gente vê, como a Dilma falou, essa questão do animismo era muito antiga, porque esse livro foi escrito em 1940 e é, alguma coisa, uhum, né? Então, assim, hoje em dia isso já é visto de uma outra forma. E essa questão era um sofrimento para os médicos, sofrimento. Muitas pessoas ficavam frustradas, desistiam da tarefa. Isso cria um obstáculo muito grande no médium para dar comunicação. Daí a dúvida Exatamente. do próprio médium, né? Já tem, né? O médium sempre tem as Já é dúvidas. difícil para o médium, imagina, né? Então, ele, sarcasticamente, ele continuava sorrindo ali, né? Com um sorrisinho sarcástico, falava triunfante. As emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E, como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer, que criou a metapsíquica, morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a gente sabe que Richer foi um grande pesquisador, passou por várias experiências, mas acabou desacreditando. Mas temos a certeza que, ao chegar ao plano espiritual, Richer Ele mudou a teve sua outro. ideia. E ele Né? também ele estudou a metapsíquica, como ele está dizendo aqui, né? E a metapsíquica não é espiritismo, né? Então, não é a doutrina espírita, é um espiritualismo, não deixa de ser uma filosofia em relação aos fenômenos espirituais. Mas muitos
né, ficaram duvidando, mesmo após assistir os fenômenos na As época materializações e tudo. na época que o espiritismo surgiu, e isso era muito comum, né? Até hoje as pessoas têm dúvidas, mas a gente sabe que o que vai de encontro a isso é o estudo, é nós estarmos nos debruçando sobre não sobre o fenômeno, mas sobre as questões da mediunidade no sentido de aprimoramento do médium, porque a mediunidade não é para outra coisa senão o aprimoramento do médium, né? Exatamente. A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante. Ele era ali, né, o dono da Ele verdade, fez como uma se palestra, né, após o. pois é, a comunicação, como se ouvisse um oráculo infalível. Noutro recanto do salão comentava-se o mesmo assunto discretamente. Aí, olha, não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixinha uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Outro detalhe, naquela época, mais para trás, as reuniões mediúnicas às vezes tinham uma assistência, não necessariamente só os médios, os dirigentes, tinham pessoas que assistiam a reunião. Hoje em dia isso não é mais comum. Então, essas pessoas que às vezes não entendem de nada estão ali Você só, né? vê, você vê que o André comenta aí sobre ele jogar a cinza do cigarro. Se ele fosse um médium com evolução, como é que se diz, com conhecimento, ele não estaria agindo dessa forma, né? Porque ainda mais no recinto onde foi, né? Ele está no centro ainda. Então a gente vê Exatamente. aí situações de falta de aprimoramento moral e De conhecimento, exalando esse conhecimento que também é uma demonstração de orgulho, né? Uma demonstração. Os pseudo-sábios, os espíritos pseudo-sábios, eles aportam a reunião mediúnica colocando os maiores conhecimentos, porque são espíritos inteligentes. Mas isso não quer dizer, né, que estão com a verdade. Jesus falou sobre isso, né? Não creais em todos os espíritos. Ele ainda está encarnado, né? exatamente. Ele está encarnado, mas ele está falando uma coisa, fazendo um relato aí sobre a reunião, e lamentável, né? Lamentável. Bom, enfim, então, como a gente viu, a comunicação foi de cunho geral, de mensagem para todos. E ela Uhum. achou que só falou de banalidades. Nada Pois de é. novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma, quer dizer, mais uma vez a questão do animismo. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Quer dizer, só trouxe frivolidades, falou da vida espiritual, mas foi só frivolidades. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco, quer dizer, ainda debochavam de tudo o que aconteceu ali. Muito triste essa situação, né? Lamentável, né? Vamos nós. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto das novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência.
Eu acho que aqui, sabe, não tem nem o que comentar. André Luiz está tão É claro para a gente. lamentável, né? Lamentável. Muito triste, porque, né, não tiveram respeito aos espíritos, não tiveram respeito ao comunicante e, principalmente, não tiveram respeito à médium. Né, O Thelma? médico. Ao trabalho, né? Ao trabalho. Porque Exatamente. quantas pessoas nessa equipe espiritual, né? Quantos Exatamente. espíritos. E a médium, né, Lamentável. gente? A gente viu o sufoco que foi para ela poder vir a essa reunião. Né? Sim. Vamos lá. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, que Alexandre tinha avisado, né? Uhum. Agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem, voltar lá para casa onde ele estava sendo atendido. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Esses somos nós. Mostrou a Uhum. fisionomia confiante, sorridente e acentuou. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Olha que lição de Alexandre. Uma lição, né, de grande porte aí para nós, né? Quer Sentem dizer, muito pouco, então a gente tem que, né? estudam muito, Estudam muito. muita ciência, mas o coração, o amor, a preocupação, a doação A doação. não querem saber. É, Esses e somos nós, hein? Não esses é isso aí? somos nós, é isso mesmo, a lição é para nós. É porque à medida que nós aumentamos o nosso intelecto, se ficarmos só no intelecto, nós vamos atrofiar, né, os nossos sentimentos da doação, né? Então a gente tem que ter O muita amor, né? atenção. E aí, olha, os nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. É isso. Limitações. Bom, finalizando aqui, em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: Vamos, acabou o que tinha que fazer ali. Ao nos Uhum. afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços, né, o encarnado ali: Todos nós temos direito de duvidar, né? Tipo assim, nós temos direito de não acreditar em nada. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai, otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Que essa frase para mim me marcou muito, né? Então, se a gente pede a cooperação, mas a gente pede e a gente se sente no direito de duvidar. Isso a gente faz com mestria. É, Mas ajudar, não, a gente às vezes pede tanto alguma coisa e quando ela chega, a gente só critica, né? A gente não tem olhos de ver. Esses somos nós. Esses somos nós. e nem um sentimento de gratidão no coração, né, Thelma? Isso, isso. O quanto trabalho, quantos dias foram De dispensados preparação, de pois é. preparação, né? Quantos espíritos envolvidos numa reunião Na mediúnica? tarefa, né? Isso tudo é para a gente pensar aí, né? E ter esse capítulo como referência quando nós começarmos a ficarmos críticos, né? A duvidarmos de algo. É muito significativo para todos nós. É Acredito isso. que para vocês também, né? Então, chegamos ao fim desse capítulo Chegamos. 16, em Márcia, que nós você. estamos chegando ao fim do nosso livro, O livro tem 20 né? capítulos, né, Thelma? Estamos aí, ó, vamos para Estamos o chegando, 17, né? estamos chegando ao Devagarinho, fim. devagarinho a gente está caminhando, né? É
isso aí. Isso mesmo. Isso aí a gente espera que vocês estejam aproveitando, assim como nós estamos aproveitando esses estudos, essas lições de André Luiz, de Alexandre, e em todos os livros dos instrutores de André Luiz e dos benfeitores espirituais. Isso Que só mesmo. nos faz crescer e refletir sobre as nossas vidas. Que Jesus nos acompanhe, que vocês fiquem na paz de Deus e que a gente possa estar junto aqui no nosso próximo encontro. Né, Se Deus Thelma, para você quiser. também. Agradecemos, né, todas essas companhias de vocês, todas as semanas, e que possamos continuar juntos, aprendendo com André Luiz, nesse desejo de retirar dos livros, das lições, dos capítulos, lições para a nossa vida, né? Para que possa valer a pena, né, Márcia? Muito bom. Um beijo no coração de todos. Beijo, Thelma. Um beijo para você, Márcia. Uma boa semana de trabalho e até o próximo programa, se Deus quiser.